estamos começando mais uma aula do nosso curso A Capitã. Chegamos hoje na terceira aula e vamos falar aqui sobre um dos grandes desafios em alto mar, que é a solidão. É aquele momento que você percebe que o seu sonho, você está sonhando sozinha, que ou ele é muito diferente e ninguém está sonhando a mesma coisa que você, ou porque você está tendo contrariedade aí na sua família, no casamento, que as pessoas estão, de certa forma, não apoiando o seu sonho. E isso vai ser o tema do nosso encontro de hoje. E eu espero que você esteja aí de coração aberto, pronta para mais um dia de muitas aventuras em alto mar. Então agora vamos navegar. O Eduardo acabou de falar aqui, vamos navegar. Então primeiro, vamos recapitular o que já aconteceu na nossa jornada. Eu contei para vocês por que eu lancei esse curso A Capitã. Você lembra? Que eu contei para vocês que eu tô cansada de ver os meus alunos e os meus clientes e os meus amigos e até mesmo eu, né, desistindo dos sonhos, muitas vezes, seja por falta de apoio, seja por, sei lá, deu preguiça ou o que for, né? E aí eu tive a ideia de criar esse curso A Capitã, onde nós vamos identificar o que está nos impedindo de chegar lá, o que está nos impedindo de alcançar a terra firme, que nem eu falei para vocês, que é onde os nossos sonhos estão aguardando para a gente conseguir realizar eles, né? E aí eu contei um pouco da história do nosso curso aqui, eu expliquei para vocês quem é a capitã. Você lembra que eu falei sobre isso? Sim, a capitã, ela é a dona do seu próprio destino, do seu próprio navio. E hoje, muitas vezes, a gente tá meio que ou deixando ele à deriva, né? Sabe a música aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Pois é, muitas vezes a gente faz isso, né? Ah, vamos ver. Ou então, agora eu me lembrei de mais uma coisa que eu não falei no nosso primeiro encontro. Que a gente muitas vezes, depois de ler o livro O Segredo, ou de assistir o documentário, a gente fica com a falsa ilusão de que se eu pensar positivo todos os dias, se eu visualizar o meu sonho realizado e ficar ali sentada meditando, eu vou conseguir chegar lá. Não é assim, a gente já sabe, né? A gente precisa ir para ação, a gente precisa fazer algo para que aquilo aconteça. É como se o universo estivesse ali esperando com todas as ferramentas numa bandeja, mas se tu não pegar as ferramentas, não vai resolver, tá? E a capitã, ela não fica esperando pelos outros para realizar o sonho dela. Ela não sobe no navio de outra pessoa e deixa o outro guiar ela. Não, ela é a dona aí do próprio destino. E é por isso que a gente está falando aqui sobre vários desafios que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada, né, em alto mar, que é onde a gente vai ir buscar e galgar aí aquele sonho que a gente tanto quer, tá? Então isso foi o que a gente falou já, já apresentei brevemente o nosso curso incrível aqui, A Capitã. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu não sei se eu já falei isso hoje, acho que ainda não, porque esse curso ele realmente foi criado 100% por mim. Eu tô trazendo aqui muito do que eu aprendi ao longo da minha caminhada, e se você acompanhou meus stories ontem, eu falei um pouco sobre isso, né, sobre essa minha jornada. Quem não sabe, né, eu tenho 2 graduações, mais especialização, enfim, e eu levei um bom tempo para chegar onde eu tô hoje. E eu sei que hoje eu tô cada vez mais perto do lugar que eu quero estar. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Eu quero que você também chegue nesse lugar. Não no mesmo, é óbvio, né? O sonho é meu, você tem o seu. Mas que você consiga chegar naquele lugar que você tanto tem sonhado, tá bom? E aí eu dividi esse curso, então, em 2 fases. A primeira fase é a que você está nesse momento, que é o alto mar, que é onde a gente vai falar, então, sobre todos os desafios, ou a maioria, né, dos desafios que a gente tem hoje para realizar os nossos sonhos. É nessa fase que você vai finalmente entender o que você precisa ainda ajustar para chegar na segunda fase, que é a terra firme. A primeira fase, então, ela é sempre às 7 horas da manhã e ela vai até domingo. E aí, na segunda-feira, a gente começa a nossa segunda fase, que é a terra firme, que é onde a gente vai começar, então, a construir, de certa forma, a planejar para que a gente consiga atingir os nossos sonhos. Atingir fica um termo ruim, né? Realizar os nossos sonhos, né? E atingir as nossas metas, vencer as nossas metas aí, e que a gente possa cada vez ter mais felicidade, mais leveza,
e mais autoconfiança por ter conquistado já alguma coisa. E aí, então, a segunda fase vai ser sempre às 20 horas da noite. E aí não vai ser aqui, vai ser lá no YouTube, tá? E aí o link você vai receber lá no nosso grupo do WhatsApp. Fica tranquilo que eu vou avisando tudo pra vocês. Eu lembro vocês, né, que na semana que vem não vai ser às 7 da manhã, então vai ser às 8 da noite. E aí, então, aí a gente vai pra nossa segunda fase, que é onde a gente vai descobrir quais são os nossos próximos passos. Então, nessa primeira fase, o que a gente já teve? A gente já falou aqui sobre um dos grandes desafios, que é a questão da bússola quebrada, né? Que a gente muitas vezes não sabe nem para onde ir, e aí a gente fica tentando, ou, né, a gente já deu o controle do barco para outra pessoa, já nem sabe para onde o barco tá indo. Mas, de qualquer forma, então, se eu não ajustar a rota, vai ser difícil chegar lá. Então, no primeiro encontro, a gente consertou a nossa bússola que estava quebrada. Como que a gente fez isso? Identificando quais são os nossos desejos, os nossos sonhos mais profundos. E naquele encontro, eu pedi para você escolher 3. Espero que você já tenha feito isso. Se não fez, depois faz. Para um tempinho e pensa sobre isso, porque essa clareza vai ajudar nos próximos passos. E aí, ontem, a gente falou sobre a escassez de recursos. E aí, o que a gente trouxe aqui? Eu trouxe aqui para vocês que é muito importante a gente se planejar. Então, eu preciso entender o que falta, né? Quais são os recursos que estão faltando para eu atingir o meu sonho? Se meu sonho é emagrecer 10 quilos, mas eu nunca parei para observar como é que o meu corpo reage quando eu como tal alimento, de repente, né, tem a questão de ficar inchada, de ter alguma inflamação no corpo. Então, se eu não paro para observar como é que estão as minhas finanças hoje, eu não fui lá e olhei, tirei um extrato da minha conta bancária e analisei qual é a real situação nesse momento. Se eu não paro para pensar quanto vai me custar para realizar aquele meu sonho, eu nunca vou chegar lá. Juntar dinheiro por juntar nunca vai dar certo, tá? Então a gente precisa ter um objetivo para isso também. Então percebam como para tudo a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um ponto de chegada, tá? E é sobre isso então que a gente falou ontem, e aí eu pedi para vocês escolherem aí, elencarem um único sonho para trabalhar e a partir desse sonho pensar qual habilidade você pode começar a desenvolver ontem, né? Foi ontem que eu falei sobre isso, mas a partir de hoje, o que você pode estar melhorando aí para chegar lá? Porque enquanto você não parar para realmente adquirir as ferramentas, as habilidades que você precisa, você não vai conseguir fazer nada de diferente, tá? Porque se a gente faz sempre a mesma coisa, qual é o resultado que a gente vai ter, né, gurias? O mesmo. E as capitãs aqui não vão aceitar mais isso. Eu espero realmente que você já tenha internalizado isso e que a partir de agora você não aceite mais ter mais do mesmo. Que a partir de agora realmente você vá atrás do que você tanto quer, tá? E aí hoje, então, lembra que eu sempre vou olhar pra cá porque eu crio um esquema aqui pra não me perder, senão eu vou ficar falando por horas. A gente vai, então, começar agora a aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre outro desafio que a gente tem em alto mar, sobre outro desafio que a gente enfrenta quando a gente está buscando realizar um sonho que é só nosso, um sonho que muitas vezes fui eu que quis, eu que pensei, e talvez eu queira perder 10 quilos, mas o meu marido não tá afim, ou não tá precisando, e aí eu vou botar ele na obrigação. Então nós vamos falar hoje sobre a solidão, né? Então a gente começa aqui pensando sobre a solidão em alto mar, né? Então pensa aí que você vem no seu navio e que você está sozinha. Nesse momento você não está mais sozinha, né? Lembra que eu subi no seu navio aí para te ajudar nessa jornada, mas você vem sozinha há meses, né? Às vezes são anos nesse navio, desgovernado, né? Porque a bússola estava quebrada e não é uma coisa fácil, né? Aí o que acontece? Quando a gente fica muito tempo sozinha, que é o que aconteceu aí no nosso navio, a gente aprende a se virar. A gente vai aprender, então, a não esperar a ajuda de outras pessoas. A gente vai aprender a se fortalecer na hora de construir os nossos sonhos. Então, é muito importante a gente entender isso, que eu não preciso da outra pessoa para fazer tudo, né? Às vezes a gente está tão dependente, de certa forma, que a gente não para observar o quanto isso é nocivo para nós. A gente não para observar que a gente fica ali sentada esperando. Sabe quando a mulher ia pra festa, né? Agora a gente não vai mais, por causa da pandemia,
Mas quando a mulher ia pra festa e ela tava desesperada pra fazer xixi, e ela dizia assim, vamos no banheiro. Aí a pessoa diz, ai, não tô afim, porque ela tava ali, né, olhando, admirando o gatinho. E aí tu tá ali morrendo de vontade, mas tu fica esperando pra ir porque tu não vai sozinha. Pois é, imagina, tu podia ter feito xixi nas calças. Brincadeira, né? Mas de qualquer forma é isso que a gente faz muitas vezes. A gente fica esperando o momento certo, a gente fica esperando o apoio das pessoas, a gente fica esperando alguém dar o tapinha nas costas e dizer vai dar tudo certo. Porque não pode ser você a fazer isso, né? A dar o tapinha nas costas e dizer vai dar tudo certo, eu tô contigo, tá? Então a gente aprende a se virar, a gente aprende então a não esperar pela ajuda dos outros. E não é, gurias, não é aqui no sentido de que, ai, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de... Não é com raiva, é com amor. É no amor que a gente vai, não é na raiva. Então, assim, não é questão de, tipo... Não, a partir de agora eu não vou mais pedir ajuda pra ninguém, não vou mais... Não é. Mas se você fica dependendo de outras pessoas pra chegar lá, você tá colocando o controle do seu navio, o controle dos seus sonhos na mão de outra pessoa. E isso é o que a gente não vai fazer. Porque capitãs não fazem isso, né? Então a gente precisa entender que nem sempre a outra pessoa vai ter o mesmo sonho que nós. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Escreve aí, anota na mente, né? Que tá tudo bem se o meu marido não tiver o mesmo sonho que eu. Tá tudo bem se a minha mãe, se meu pai discordarem de mim. Honrar pai e mãe não é ser exatamente do jeitinho que eles querem que você seja. É respeitar, né? É amar, é agradecer pela bênção da vida, mas não é seguir os passos que eles querem ou seguir os mesmos passos que eles seguiram. Isso não é honrar pai e mãe, muito pelo contrário, porque o que eles mais querem é ver os filhos felizes, né? E quando você faz isso, que você escolheu a carreira por causa dos seus pais e você está infeliz, você está deixando eles também infelizes. Então ontem no grupo, acho que foi ontem ou anteontem, agora eu já nem sei mais, as gurias estavam falando sobre... foi no primeiro dia. Falando sobre os sonhos, né? E que muitas vezes elas estão ali pensando nos filhos, elas querem levar conforto, elas querem levar felicidade para os filhos delas. E tá tudo bem, mas percebe, ela quer levar a felicidade pro filho. Em nenhum momento eu vi as gurias dizendo, não, porque eu quero que meu filho seja exatamente desse jeitinho, assim, assim. Não tem. Então isso é coisa que a gente cria, é coisa que tá na nossa mente e a gente vai falar sobre isso já já, tá? Então a gente precisa entender isso, que o nosso sonho é só nosso, não necessariamente os outros vão sonhar a mesma coisa que nós, tá bom? Tá fazendo sentido até agora? Gurias, tá tudo bem por aí? Então assim... A gente tem bastante coisa aqui para falar hoje e hoje vai ser uma aula bem profunda, tá? Então entenda por que você precisa tanto de alguém do seu lado na construção do seu sonho. Por quê? Por que hoje você não consegue ir sozinha? Você não consegue começar sozinha. Você precisa que alguém esteja ali do seu ladinho, te apoiando, né? Aqui em casa a gente brinca, né? Que a gente começa com as plaquinhas, me dá um A, me dá um L. Então, como se você precisasse de uma líder de torcida ali, te apoiando, te levando, ou te chutando, que for, né? Mas por que você precisa tanto ter alguém do seu lado? Você faz coisas sozinha hoje? Você vai no cinema? Hoje não, né? Mas você vai no cinema sozinha? Você... sai para almoçar sozinha no shopping? Você viaja sozinha? Você faz compras sozinha? Ou você precisa sempre ter alguém do seu lado para fazer essas coisas? Então aqui, o alguém do seu lado pode ser o celular, tá? Eu cansei de ver, né? A gente chega no shopping e aí tem alguém... Desculpa. Tem alguém almoçando no shopping e a pessoa passa o tempo todo no celular. Ela não fica sozinha um minuto sequer. Você é assim? Pensa um pouquinho, tá? Eu quero que você reflita. Então eu vou te dar um segundinho aí pra você pensar se hoje você é dessa forma. Até vai sozinha, né? Mas vai meio contrariada, meio chateada. Você precisa sempre ter alguém do seu lado. Então, tem pessoas, por exemplo, que mesmo que o relacionamento esteja né? Ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela não consegue ficar sozinha. Ela não consegue viver sozinha. E aí é ilusão, né? Tem muita gente que diz, não, porque eu nasci pra namorar, eu não gosto de... Não, tu não gosta de estar sozinha. Talvez tu não goste da sua companhia, talvez tu não goste de fato, né? De
estar sozinha. Tá tudo bem, mas a gente precisa trabalhar isso. Porque, de novo, lembra que eu falei, né? Tem sonhos que a gente sonha junto e tem sonhos que a gente sonha sozinha. E esses que a gente sonha sozinha, se a gente tem essa visão de que a gente precisa sempre estar com alguém, a gente não vai realizar nunca. Então, aquela viagem dos sonhos, de repente, a sua melhor amiga não gosta daquele lugar. E aí, tu nunca vai ir? Vai morrer com essa decepção, com essa frustração por não ter realizado aquele sonho? Tá? Então, vamos lá. A gente falou aqui, então, sobre essa questão, essa necessidade da gente estar sempre com alguém. E agora, eu quero que você se concentre aqui no que eu tô falando, tá? Se você tava aí no computador fazendo outras coisas, para por um segundo e fica aqui comigo, tá? Ó, pensar em ficar sozinha é assustador. Pois é, Antônia. Então, vamos começar a trabalhar isso hoje, tá? Então, eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. Bota o celular do lado para ele não cair, vá que tu durma no meio do caminho, né? Mas feche seus olhos. Respira fundo. Isso. Mais uma vez. De novo. E nesse momento, vá se conectando com você. Esquece as preocupações, esquece os problemas, o horário, esquece tudo. Prometo que vai ser rápido, tá? E eu quero que você agora pense. Apenas escute as minhas perguntas e vá refletindo aí internamente, tá bom? Eu quero que você pense, como foi na sua infância? Você se sentia sozinha? Sozinho? Sei que temos capitães aí também. Você se sentia, de repente, excluída de alguma forma? Seja pela família, pelos coleguinhas no colégio, pelos primos. E aí vai se conectando com você criança nesse momento. Se possível, se você tiver uma lembrança boa da sua infância, boa não, né? Que você se lembre de como você era quando criança, você pode visualizar essa criança na sua frente. E eu quero que você pense agora no momento mais difícil que você teve quando você era criança. Você, de repente, alguém te esqueceu no supermercado, ou você ficou sozinha em casa durante 10 minutos e você achou que tinham ido embora. Você... Não sei, vai pensando aí, vai sentindo essa energia, vai olhando para sua criança interior, que é você criança, né? E perceba qual foi o momento mais difícil que essa criança teve na vida. Em que momento que você acha que você adquiriu esse medo de ficar sozinha, esse pavor de estar sozinha? Que você pensou que você sempre precisaria esperar pelos amigos para fazer as coisas? Que se seu pai e a sua mãe não fossem, você não iria? Vai se conectando, vai percebendo como é que foi na sua infância. E agora, quero que você pegue, então, a primeira memória que vem aí na sua mente nesse momento, em relação à sua infância. E agora, eu quero que você observe como você se sente em relação a essa memória. Qual é a sensação que você tem no corpo? O que você pensa em relação a isso? Observa nesse momento. Como você se sente em relação a essa memória? Tá bom? E agora, eu quero que você se visualize, você adulta aí, né? Abraçando essa criança. Dizendo para essa criança que a partir de agora ela não está mais sozinha. Você está sempre com ela. Você nunca mais vai deixar ela sozinha. E fala para ela que você ama ela. Que você ama
essa mini-mim, né? Essa criança, sua criança interior. Deu? Abraçou? Disse pra ela, né? Repete aí de novo, né? Que ela não tá mais sozinha, que você está ali com ela e que ela não precisa mais ter medo de estar ali sozinha. Vai ficar tudo bem. Isso. E agora aos pouquinhos, vai respirando lentamente, vai agora mexendo o corpo, voltando, mexe os pés, né? E vai voltando pro aqui e agora, voltando pro momento presente. E eu te convido agora, então, a escrever aqui nos comentários como é que foi essa experiência. Coloca aqui que eu quero saber. Vai voltando. Qual foi a sensação? Como é que você se sentiu nesse momento? Maravilhosa. Acolheram a criança interior de vocês? Alguém conseguiu identificar em que momento que ela passou a sentir medo de ficar sozinha? Porque tem grandes chances de ter sido lá na infância, tá? Então por isso que a gente tá fazendo isso. Pra gente trabalhar também essa questão. Maravilhosa. Mais algum comentário, gurias? Minhas capitãs estão um pouco tímidas, um pouco quietas hoje, mas eu espero que você tenha conseguido fazer essa meditação, fazer esse exercício aí, essa viagem no túnel do tempo, né? Muito boa, sinto muita leveza, acolhi com amor, maravilha. E aí, assim, como é que a gente pode fazer, né? Eu vou, de repente, não prometo o horário, tá? Mas eu vou gravar hoje um áudio para vocês, uma meditação, e vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês se conectarem com isso de novo e fazer com mais calma, porque eu sei que aqui, como a gente está num horário reduzido, como a gente tem pouco tempo para fazer, e de repente você está pensando que você precisa tomar café, precisa fazer outras coisas, então eu não quis fazer uma meditação muito longa, mas eu queria sim que vocês fossem se conectando com essa criança interior e identificando de repente onde começou esse processo, tá? E aí na meditação que eu vou enviar para vocês, eu vou fazer ela um pouco mais profunda e aí a gente vai conseguir trabalhar um pouco melhor tudo isso, tá? E por isso que você precisa estar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando? Você sente que ninguém te apoia nos teus sonhos? Então a gente falou primeiro da questão de estar sozinha. E agora a gente vai para outra vertente, outro ponto aqui importante, que é se hoje você está se sentindo aí como se ninguém te apoiasse nos seus sonhos. E aqui não é para entrar na energia do vitimismo, por favor, não é essa a minha intenção aqui, tá? Mas eu quero que você pense, por que que você pensa isso? Por que que você acha que hoje ninguém te apoia nos seus sonhos? De repente seu sonho é muito diferente e ninguém nem entende o que que você tanto quer. Ou, de repente, de fato, as pessoas não te apoiam. Mas por quê? Por que que você pensa isso? Por que que você pensa que hoje você está sozinha na realização do seu sonho, na busca do seu sonho? Por que que você sente que ninguém te apoia na realização dos sonhos? Pensa aí um pouquinho. Pensa aí, porque isso é importante, tá? Então, por que que você pensa, por que motivo você pensa que ninguém te apoia? E aí eu vou te dar algumas opções. De repente, alguma dessas aqui você já identifica na hora, tá? Pode ser porque você vive mudando de ideia. Então, pessoas que são muito criativas, né? Elas costumam mudar de ideia muito fácil porque elas se conectam com novas ideias e aí a antiga já deixou de fazer sentido, mas ela tá buscando, só que ela não sabe o quê. Tá tudo certo. Mas esse pode ser um dos motivos pelo qual as pessoas não te apoiam. Então, se esse for um dos motivos,
Vamos começar a exercitar isso, né? Uma das coisas que dá pra fazer, eu tento fazer, porque na verdade eu sou uma dessas pessoas, né? Que pensa, tem muitas ideias ao mesmo tempo. Tanto é que nesse momento, né, a gente tá tendo aqui o curso da Capitã, a gente tem o Clube do Livro, que temos mais um encontro nesse domingo. A gente tem os encontros de quinta-feira, que nessa quinta, né, a gente vai fazer um resumão aí do que já rolou no nosso curso aqui, a Capitã. Mas então eu tô sempre criando coisas novas, eu tô terminando a gravação do curso de chakra terapia. Então, assim, eu tenho muitas ideias. E eu já me aceitei, de certa forma, do jeito que eu sou. Mas, o que a gente pode fazer, então, se a gente é essa pessoa que muda de ideia o tempo todo, que tem muitas ideias aí? A gente pode começar a botar as ideias no papel, deixar elas um tempo no papel, né? E todos os dias olhar para elas e ver se ainda faz sentido. Se depois de um mês, sei lá de quanto tempo, e aí você que vai saber, ainda fizer sentido, aí sim a gente compartilha essa ideia com outras pessoas. Se esse for o seu caso. Agora, se o seu sonho já está com você aí há anos, a gente já sabe que aquele sonho é seu de verdade, né? Você não tá mudando de ideia, divagando. Então vai depender de cada um. Cada pessoa é de uma forma, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem você ser a pessoa que tem muitas ideias. Tem tanta gente assim, ó, rezando pra ser criativa, rezando pra ter ideias. Então não luta contra isso, mas começa aí a observar esse ponto, tá? Ou pode ser porque a outra pessoa que você tá lá esperando desesperadamente que te apoie na realização do seu sonho, ela não tem a coragem de se arriscar. E aí o que ela faz? Ela tenta te proteger. Então esse também é outro ponto. Então nem sempre é o mundo contra mim. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes é o oposto. E aqui a gente tem muito claro isso, principalmente os pais, né? Deus me livre o meu filho passar necessidade. Deus me livre, né? Então a gente muitas vezes faz para proteger a pessoa. Só que o ponto ou o irmão mais velho, enfim, né? Só que o ponto é que a pessoa precisa passar por alguns perrengues, passar por alguns desafios ao longo da jornada. Porque é isso que fortalece ela, é isso que vai fazer com que ela seja mais forte, né? E depois não fique lá no vitimismo. Ah, porque ninguém me apoia, porque ninguém isso, ninguém aquilo, né? Então é muito importante isso. Então perceba se a pessoa que você está esperando que te apoie hoje não é esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que tem medo de arriscar, que ela não se anima a dar um passo sem ter certeza. E se ela é essa pessoa, ela vai fazer de tudo para te proteger. Então ela vai ser aquela pessoa que você vai dizer, olha, tomei uma decisão, eu vou sair do meu emprego, vou criar um negócio de sucesso. E a pessoa te olha assim, tipo, meu Deus, quase morrendo, quase infartando por dentro. Ela diz assim, ai, mas tu tem certeza? Mas e se não der certo? E se, sabe? E se? E aí você pega o projetinho, né? Eu sempre brinco, né? Pega aquele projeto que já tava pronto ali, já tava com tudo pra dar certo. Você abre a gavetinha, né? Ai, vocês nem estão vendo, né? Enfim, abre a gavetinha, guarda o sonho lá na gaveta e não, era brincadeira. E ainda esconde as mãos aqui atrás, sabe? Então, não. Só observa. E se ela for essa pessoa, tu tem que mostrar pra ela que aquilo vai dar certo. Tem que mostrar que tu já tá determinada, que tu já tá decidida a fazer até dar certo. E aí talvez a pessoa comece a se acalmar. Mas a grande verdade é que o dia que você tiver realmente resultado, então se o sonho é ser uma empreendedora de sucesso, o dia que tiver o dinheiro, né, muito dinheiro lá na conta, a pessoa vai entender, ah, tá bom, posso ficar tranquila, ela vai conseguir chegar lá. Porque ela não quer que você se frustre, ela não quer que você passe fome, que você passe necessidade, porque pode ser algo que tá dentro dela e não de você. Deu pra entender? Aqui eu tô querendo mostrar que às vezes é um espelho, tá? E a gente tem que olhar o que tá do outro lado. E não se abalar porque alguém falou aquilo. É dela, não é teu, tá? Ou às vezes é um medo seu, que você está, de certa forma, a energia tá mostrando e a pessoa tá só refletindo. Então também, se você tá com medo, a gente precisa tratar esse medo aí, vai com medo igual que as coisas no caminho se ajeitam, né? Eu brinco muito. Porque a gente bota o barquinho na água e vai montando. Aqui a gente já tá no navio, né? Já passamos dessa fase. Mas, de qualquer forma, é começar, tá? O que mais? Ou pode ser, né, também, que a pessoa não te apoia porque ela é trouxa mesmo, tá? E não quer te ver feliz e tá lutando contra ali, também pode ser. E aí, se for esse o caso, minha filha, tu se afasta dessa criatura. Se não der pra se afastar,
doses homeopáticas, a gente vai encontrar o mínimo possível e a gente não vai falar sobre o nosso sonho com ela, porque a gente já sabe que ela não tá torcendo por nós. Também tá tudo bem. Cada um tá vivendo os seus processos, as suas dificuldades ao longo do caminho e a gente não tá aqui pra julgar ninguém, tá? Ou então, porque o outro está projetando, como eu já falei, o medo dele em você. Então, ou seja, de qualquer forma, isso só nos mostra o quê? Que a pessoa, o grande patrocinadora, mãe-trocinadora que a gente tem que ter aí pro nosso sonho, pros nossos projetos, somos nós. Nós somos os mais interessados, o que mais quer conquistar aquilo, e não o outro. Então, quando você fica aí sentado esperando, ai, mas o meu marido não me apoia, ai, mas a minha mãe é contra, ai, porque toda a minha família me chamou de louca porque eu quero fazer tal coisa. Tu não vai realizar. Se tu não te importa, né? Se tu quer guardar o projetinho de fato, o sonho de fato na gaveta, tudo bem. Mas eu acho que se você ainda está aqui comigo nesse curso, é porque você quer mais. É porque você quer de fato realizar esse sonho. E aí a gente precisa começar, então, a deixar de lado a opinião do outro, deixar de lado essa necessidade de estar com outras pessoas, essa necessidade de que o outro te apoie, de que ele fique lá gritando, vai, fulana! Não, não precisamos mais disso. A gente não é mais criança e a gente precisa fazer por nós, tá? O que mais que a gente pode pensar aqui? O que a gente pode fazer, então, com tudo isso, né? Se ninguém ou se a pessoa mais importante da sua vida não está te apoiando no seu sonho, o que você pode fazer para isso? Não tem como eu te dizer, ai, não, fala tal coisa, que né, seria fácil, né? Ai, aperta tal botãozinho ali que aí ela vai passar a te apoiar. Não é dessa forma. Então é o outro é o outro. Eu não mudo o outro, eu não controlo o outro. Eu deixo o outro seguir com as crenças dele e eu vou seguir com as minhas. E eu vou mudar as minhas para conseguir chegar lá. Então, qual é a primeira coisa que eu posso fazer quando eu sinto que eu tô sozinha nessa jornada? Que ninguém tá me apoiando. Nesse momento tem eu, né? Eu tô aqui torcendo. Eu tô sendo aquela pessoa que eu falei pra você, vai, fulana, vai, Patrícia, vai, Liane, vai, né, pra cada uma de vocês. Mas no dia a dia não tem. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa criar uma visão do nosso sonho. A gente precisa ter muito claro o que a gente quer realizar. A gente tem que visualizar o nosso sonho já realizado. E toda vez que alguém vier com aquele balde de água fria, cheio de gelo para cima de nós, o que a gente vai fazer é voltar a nossa mente para a nossa visão. Voltar a nossa mente para o que a gente quer realizar. E ignorar o interessante ponto de vista daquela pessoa. Porque sim, aquilo é apenas um interessante ponto de vista. Ela não é Deus, né? Ela não é vidente, pode até ser, mas eu duvido que ela vá ter certeza do que vai acontecer com o seu sonho. A única pessoa que tem controle sobre isso é você. Então, enquanto você tá passando isso para outras pessoas, você não vai assumir o controle do seu navio. Lembra disso, né? Então, o que eu vou fazer, né? A pessoa veio e disse, não, mas olha só, a gente tá vivendo um momento muito difícil no país e eu acho que esse seu sonho aí não vai dar certo. Tu vai falir. Eu, se fosse tu parava agora que ainda dá tempo. Aí quais são as duas visões que a gente tem aqui? Tu pode ir pra questão de realmente aceitar o ponto de vista daquela pessoa e dizer, tu tem razão. Acho que eu vou esperar ano que vem. Ano que vem eu começo o meu projeto. Ano que vem eu começo meu empreendimento. Ano que vem eu começo a emagrecer. Esse ano a gente tá muito ansioso, muito estressado. Ano que vem eu começo a estudar inglês. Esse ano não vai dar porque a aula, né, o curso é muito caro. Eu não tenho condições realmente. Não, realmente, eu vou deixar pra depois. Ou, tu vai fazer o quê? Eu vou ouvir, tá tudo bem, só que tem que entrar aqui e sair por aqui. E não entrar e grudar, né? A gente não pode deixar as crenças dos outros grudarem em nós como se fosse velcro, por favor. Então, assim, eu vou olhar pra pessoa e eu mentalmente eu vou dizer, interessante ponto de vista. Isso é uma ferramenta do Access, tá? Que a gente aprende quando faz o curso de barras de Access, enfim, que ela nos ajuda a perceber que cada um vai ter os seus interessantes pontos de vista. E tá tudo bem, eu não preciso ficar ali tentando brigar pra fazer a pessoa entender. A
apesar de que defender o nosso sonho pode ser interessante também, é um exercício bacana, mas aqui o objetivo não é esse. Então, interessante ponto de vista. O dela, né? É um interessante ponto de vista. E aí deixa, esquece, ou finge, né? Acena com a cabeça como se estivesse concordando, mas por dentro eu quero que você se fortaleça. Então, você vai voltar para aquela imagem do seu sonho realizado e você vai entender que ela fala o que tá dentro dela, não dentro de ti, e que tu sabe que tu vai chegar lá, tá bom? Certo? Então essa é uma das coisas que a gente vai começar a fazer. E eu quero que você faça a partir de hoje. Porque se você ainda não compartilhou o seu sonho com ninguém, eu quero que você compartilhe. Lá no grupo, né? A gente já tá falando. Tem várias pessoas que ainda não colocaram lá o sonho. Então compartilha lá com a gente. Lá vai ser mais fácil, porque a gente não vai ficar brigando com você, mas defenda o seu sonho com unhas e dentes, tá? Esse exercício é muito importante. E aí, para viver os seus sonhos, você precisa ter fé. Você precisa ter fé no que você está fazendo. Você precisa ver a luz no fim do túnel. E daí, você precisa ativar, então, a sua fé. Então, lembra, né? A gente tá falando aqui de vários desafios que a gente vai ter ao longo da nossa jornada, que a gente vai ter ao longo da nossa viagem em busca dos nossos sonhos. E se a gente não tiver fé, se a gente não confiar, acreditar que realmente a gente vai conseguir fazer, que a gente vai chegar lá, a gente não vai chegar. Tá tudo bem, são escolhas. Mas eu acho, de novo, né? Se você ainda está aqui, que você não fez essa escolha, tá bom? Então, a gente tem que começar a ter fé. E aí, trabalhar a nossa espiritualidade pode ser um ponto bacana. Começar a meditar todos os dias, visualizar aquele sonho já realizado, trabalhar isso, tá? Isso é pra ontem. Isso é muito importante, muito urgente. E pedir, né? Pede pro universo forças para que você consiga chegar lá. Mas então, coloca isso em prática, tá? A gente precisa dessa fé. Porque vai ter, eu já falei, né? Vamos ter desafios, vamos ter, não são turbulências, porque a gente não tá num avião, mas a gente vai ter aí a tempestade, a gente vai ter, além da solidão, a gente tem os ventos fortes, a gente tem muita coisa para enfrentar na nossa jornada aqui, e se a gente não tiver fé, a gente vai desistir no meio do caminho. E eu não quero que você desista, porque eu sei que você merece mais. Então, vamos fazer com que isso dê certo, tá? E aí, eu tinha falado sobre a gente falar sobre os nossos sonhos, né? Para que ele exista. Enquanto eu não tô falando, enquanto eu não tô escrevendo, enquanto eu tô só divagando, né, na mente, deixando o sonho lá na mente, ele não vai existir. Então, o primeiro passo é a gente falar sobre isso. Então, se você ainda não compartilhou, compartilha lá no grupo, ou fala para o seu marido, fala para sua filha. Criança é mais interessante, tá? Porque as crianças não costumam dizer que não vai dar certo. Então, pode ser um ótimo apoio, inclusive, para nós nesse momento. Quem tem filhas, compartilha o sonho aí com a filha. Se ela não tá cheia de crenças limitantes, ela vai achar tudo lindo e vai te apoiar nessa tua realização, tá? Então, fala consigo mesma também de um jeito positivo a todo momento. Então, deu algo errado? Mentaliza. Não, mas vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Tá tudo bem. Então, você precisa ser, lembra, né? Você é a sua maior mãe trocinadora nesse processo, tá? Então, falar com você de forma positiva. Mesmo enquanto a sua família, os seus amigos, eles tentam diminuir o seu sonho. Dizer, não, olha só, mas 10 mil por mês não vai rolar, Patrícia. Tá sonhando, tá viajando. Deixa ela pensar isso. Mas se você quer, você vai lá e faz. Se você quer, porque você quer ter uma casa nova, ter mais conforto em casa, você vai precisar de uma renda maior. E aí, se a pessoa ficar te falando, não, mas não vai dar. Eu nunca vi nutricionista ganhar mais de 10 mil, nunca vi não sei o quê. E aí, tudo bem, isso é um interessante ponto de vista dela. Por isso que é importante que a gente fale com carinho com a gente, tá? Então, essas pessoas, elas não importa o quanto você as ame, não acreditam no seu sonho. Então, por mais que a pessoa te ame, por mais que tu ame muito aquela pessoa, se ela não acredita no seu sonho, ela não tá fazendo isso por mal, tá? A gente já falou sobre isso, a gente já tirou isso da frente, que ninguém tá ali pensando... Não, tem os trouxas, né? Mas tinha muito mais explicações além dessa. Então, assim, a pessoa não tá ali pensando, deixa eu sacanear ela, deixa eu fazer... Não! Então, ela não faz por mal, mas ela não acredita no seu sonho e tá tudo bem. Então, cabe a você acreditar nos seus sonhos. Então, acredite dentro do seu coração e fale sobre ele
para propagar para fora. E aí, procure um grupo onde você possa realmente conversar sobre isso, onde você não vai ser julgada, onde ninguém vai ficar... Julgada é uma palavra muito forte. Onde as pessoas não vão ficar botando areia em cima do teu sonho. Tá bom? E aí, então, começa a fazer isso, mas começa a falar sobre ele. Quanto mais você falar, quanto mais você entrar em contato com esse sonho, mais energia, mais vontade você vai ter de chegar lá, tá? Você se depara, então, com pessoas que vão tentar matar o seu sonho. E você vai precisar ter força para lembrar da sua visão. Aquela que eu falei para você. Você tem que criar aí na sua mente. E, de repente, ainda ao longo dessa jornada, a gente cria essa visão juntas, tá? Mas não vai, acho que não vai ser hoje. Tô pensando ainda. Então, entenda o poder das afirmações e usa ela todos os dias. Mas seja realista, tá? Enquanto você persegue os seus sonhos. Eles não vão vir da noite pro dia, não é assim, ai não, eu tô falando todos os dias, né, que eu vou ter 1 milhão de amigos, eu vou ter 1 milhão de amigos. E aí quando vê, eu fecho os olhos, amanhã eu acordo e eu tenho 1 milhão de amigos. Não é assim. Não sei porque que me veio da música do Roberto, acho que é do Roberto Carlos, enfim, não é dessa forma. Então a gente precisa controlar a nossa ansiedade, não ter pressa, esperar o momento certo, mas vai construindo. A gente tá colocando aqui cada degrauzinho, a gente está colocando cada bloquinho para construir aí, cada tijolinho, né, para construir o nosso edifício, o nosso sonho. Então é muito importante que você entenda que não é da noite pro dia, que você acalma o coraçãozinho aí, diminua a ansiedade e entenda que no tempo certo vai acontecer, tá? Mas utiliza afirmações. Então, todos os dias de manhã você pode mentalizar que hoje eu vou ter um dia incrível e eu vou dar um passo mais perto, para ficar mais perto da realização do meu sonho. Não sei, tô chutando aqui. Crie a sua afirmação, mas utilize ela diariamente, tá? E fale sobre o seu sonho até ele se tornar realidade. Não tem outro jeito, tá? Quanto mais a gente se conecta com o nosso sonho, mais fácil ele vai ser da gente chegar lá, tá? Certo? Dizem que quanto mais difícil for a jornada, o gostinho lá no final é melhor, mas é mentira, tá? Então aqui a gente vai comemorar cada pequena conquista. Se meu sonho é perder 20 quilos, perdi 1 quilo. Olhei na balança, perdi 1 quilo. Comemora! Não comemora comendo, tá? Não é, então deixa lá comemorar comendo um bolinho. Não faz isso, né? Se o objetivo for emagrecer. Então isso é outra coisa, né? Vamos parar de botar comida como recompensa. Vamos pensar em outras coisas. O que você pode fazer por você se você alcançar um degrauzinho? E aí, por isso que é tão importante a gente ter clareza do que a gente quer, de onde a gente quer chegar, pra gente fazer com que o sonho aconteça. Sonho guardado, sonho não realizado. Ai, adorei, deixa eu até tirar um print. Adorei essa, sonho guardado, sonho não realizado. Então, vamos falar sobre os nossos sonhos. Vamos compartilhar lá no grupo. Aproveita que o pessoal tá se apoiando. Eu tô achando linda a nossa troca, a nossa comunidade que se formou. Porque eu acho que a gente tem um grupo bem bacana lá para trabalhar os sonhos juntas, tá? Então, tema de casa para hoje. Temos 2 de novo. Quem não fez o de ontem ainda, vai lá e faz depois, tá? Você vai escrever uma carta para você mesma, contando o seu sonho. Então, a gente vai fazer hoje. A gente vai se conectar hoje com o nosso sonho. Então, contando o seu sonho, contando com detalhes, tá? Com riqueza de detalhes. Contando como vai ser quando você realizar esse sonho. Contando como você vai se sentir quando você realizar o seu sonho. E eu quero que você descreva aqui tudo isso com muita verdade e muita sinceridade. E talvez ao escrever essa carta, você identifique que o sonho não era seu. E tá tudo bem. Aí você pega o próximo. Por isso que a gente tem 3 lá na nossa lista, tá? Então você vai escrever com a maior riqueza de detalhes, com mais sinceridade possível. E eu quero que conforme você for escrevendo, você vá sentindo tudo isso. Que você vá sentindo o seu sonho sendo realizado lá na frente, tá? E aí depois eu quero que você leia essa carta em voz alta. Pra você mesma, tá? E aí você sinta que você não está sozinha na realização do seu sonho. Sinta o frescor, a fé que agora toma conta de você enquanto você escreve essa carta. E eu quero que você guarde essa carta, que você leia ela de novo, sempre que você pensar em desistir.
A gente fala em cartão de enfrentamento, mas aqui a gente vai ter uma carta, tá? Não precisa ser uma carta de 500 páginas, pode ser um parágrafo. Desde que ali você coloque toda a sua energia, toda a sua confiança de que o seu sonho vai sim se tornar realidade. Mas escreve essa carta hoje, tá? Aproveita o momento que a gente está vivendo aqui no nosso curso, na nossa viagem, para fazer isso. E aí você vai guardar, mas não é guardar lá no fundo da gaveta que nunca mais você vai ver. Você vai colocar, sei lá, dentro da sua agenda, em algum lugar que você realmente veja sempre que for preciso. Essa carta vai ser um apoio para você nesse momento. Lá na frente você vai ver que não precisa mais dela. Mas por enquanto a gente precisa dessa âncora, a gente precisa dessa ferramenta ali para nos mostrar todos os dias que a gente vai sim realizar o nosso sonho, tá? E aí a segunda tarefa é pra gente colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí a gente vai criar uma afirmação para apoiar os nossos colegas e você mesma nesse processo. Algo que realmente ajude a não desistir. Então eu quero que você pense, porque você vai utilizar essa afirmação também no seu dia a dia. E a dos seus colegas também. Então eu te convido para fazer isso, vamos apoiar umas às outras, porque a gente vê muita mulher brigando, né, competindo, e o nosso objetivo aqui não é esse, porque cada uma tá controlando seu próprio navio, né? Então a gente não precisa ficar disputando com as coleguinhas do lado. Então a gente vai criar lá afirmações para apoiar os nossos colegas e a nós mesmos na realização dos nossos sonhos. Vocês aceitam fazer isso, gurias? Vocês topam esse desafio? Então, se quiser compartilhar também depois uma foto da sua carta, vai ser incrível e vai ajudar os seus colegas, aqueles que têm menos criatividade, menos imaginação na hora de escrever a carta. Tá bom? Topam? Toparam o desafio? Estamos concluindo a nossa aula de hoje e eu queria te convidar, então, para as 20 horas e 30 minutos você estar comigo ao vivo, aqui no Instagram mesmo, que a gente vai fazer uma live para conversar sobre o que já rolou aqui. E aí a gente vai interagir lá no grupo, eu vou tirar dúvidas de vocês, a gente vai conversar, tá? Vai ser uma conversa muito leve, muito descontraída, pra gente realmente continuar na nossa jornada e vamos ver se funcionar muito bem. Quem sabe a gente faz mais uma ao longo da nossa viagem aqui, ao longo do nosso curso. Vamos tirar um print, quem tiver disposto aí a compartilhar para que outras pessoas também vejam essa mensagem. Eu acho que pode ser ótimo, né? A gente pode ajudar as nossas amigas, ajudar as pessoas que a gente sabe que estão lá na luta, que muitas vezes estão sozinhas e não conseguem ver os sonhos realizados. Então, quem tá no grupo do WhatsApp tá vendo, né? Todo esse exercício que a gente tá fazendo juntas, todo esse apoio que a gente tá tendo lá. E eu quero conseguir acompanhar vocês e se eu puder ajudar mais pessoas, melhor ainda. Então, se você puder, né, e quiser, eu vou parar agora aqui, vou fazer uma pose, você tira um print, coloca lá nos seus stories, tá? Me marca para que a gente traga mais pessoas, mais capitãs, até para que depois elas nos ajudem na realização do nosso sonho, tá bom? Então, tira print. Travou. Não, tô brincando. Bom, tá bom, gurias, capitãs do meu coração, continuamos a nossa jornada. Amanhã a gente tem, hoje às 20h30 a gente tem um encontro, amanhã às 7 da manhã de novo, tá? E aí amanhã, então, nós vamos falar sobre o breu, sobre outro grande desafio que a gente tem, que é quando a gente não consegue enxergar mais na nossa frente, onde a gente vai ter o desafio, né, de parece que tá tudo perdido, tá tudo escuro e a gente vai trazer um pouco de luz pra tudo isso, fica tranquila. Então eu te espero amanhã às 7 da manhã e na verdade te espero hoje às 20h30, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Um ótimo dia. Fiquem bem. Travou.